Paz do Senhor a todos. Estou aqui para gravar a lição que deveria ter sido dada no domingo, né? E, bom, para quem ainda não sabe, as lições da escola dominical vão ser transmitidas assim, até que essa quarentena se encerre, né? E desde já eu já peço perdão pela demora de estar disponibilizando a aula dos adolescentes. Eu até havia gravado, né? Mas eu tive um problema com o primeiro vídeo porque ele acabou ficando sem áudio. Mas, bom, só tive tempo para regravar agora. Sem lição vocês não vão ficar, fiquem despreocupados. Certo, vou estar lendo aqui a lição de domingo, né, que seria a lição 11, que fala sobre o perdão. Conforme eu for escorrendo a aula aqui, a gente vai se acostumando, né. Peço paciência, porque assistir uma aula minha já não é muito fácil, né, é um pouquinho de sono, que eu sei. Por vídeo ainda eu imagino, então conselho para vocês, não assistam isso deitados, né. Tenta sentar, se assistir correndo vai ficar acordado, tenho certeza. Mas vamos lá. E não façam memes, não façam. Vou começar lendo aqui o destaque, né? Que fica em Colossenses 3,13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Ok? Eu vou lendo aqui a revista, né? Porque não são todos que tem, e conforme eu for lendo eu vou pontuando algumas coisas, exemplificando outras, para que todo mundo consiga entender bem. Ok? Vamos lá. Eu vou começar antes de ler aqui, eu vou só dar uma... A gente vai dar uma conceituada sobre o que é perdão, porque se a revista já não começa assim, eu acho importante a gente entender bem o que é perdão, né? Tem gente que acha muita dúvida isso. Primeiramente, perdão não é se humilhar. Nem tampouco você perdoar, o ato de perdoar é uma coisa que você possa ter soberba por conta disso. Exemplificando, às vezes as pessoas acham, não vou pedir desculpa porque eu não sou besta. É eles que estão errados, né? Eu não vou me sujeitar a isso. E também tem aquelas pessoas, eu vou pedir perdão porque eu sou superior. Eu sou maduro, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não, também não é essa a essência do perdão. Todo mundo tem dentro de si algum sentimento. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso, né? Então todo aquele sentimento que fica resguardado, aquele sentimento ruim no caso, de mágoa, de ódio, que fica ressentido dentro da gente por conta de algum ato que alguma pessoa teve, alguma situação que nós passamos, e aquilo fica dentro da gente. O perdão ele se dá quando esse sentimento ele deixa de existir. Quando a gente entende o porquê daquilo ter acontecido, quando a gente entende os motivos da pessoa, quando a gente aceita que aquilo já passou e que ficar ressentindo aquela situação ou aquele ato que a pessoa teve não vai nos levar a lugar nenhum. E aí quando ele deixa de existir é o momento que o perdão ele se dá, certo? Outra forma de explicar o perdão é a forma como nós somos levados à paz que o Espírito tem a proporcionar para nós. Um exemplo disso, nós estamos sendo constantemente perdoados por Deus. Por quê? Porque constantemente nós estamos pecando. Mas, ao invés de Deus jogar toda a sua ira que Ele tem com o pecado, não conosco, mas por nós estarmos pecando, Ele não joga essa ira em cima da gente. Por quê? Porque lá na cruz, Jesus ele pagou o preço por esses pecados. E por conta do sacrifício de Jesus, Deus ele pode nos perdoar. Então, não é que Deus esqueça nossos pecados. Tudo bem que a Bíblia vai falar que nossos pecados são jogados no mar de esquecimento. Mas o que quer dizer aquilo é que esses pecados são perdoados, por assim dizer. Então, para a gente entender bem o que é perdão, não gerar dúvida sobre isso, né? Até porque perdão é uma das coisas que nós, como igreja, temos muita dificuldade em ter uns com os outros, né? Mas, pois bem, essa lição é justamente para a gente aprender a como se deve lidar com o perdão dentro da igreja, fora da igreja, dentro das nossas casas, enfim. Mas vamos lá. Vou estar lendo aqui a introdução e já iniciando o primeiro tópico. Temos muito a aprender em nossa caminhada cristã. Uma das lições é aprender a perdoar. Em certa ocasião, Jesus ensinou aos seus discípulos qual é a maneira correta de orar.
O mestre deixou claro a eles que em suas orações só seriam atendidas com uma condição, perdoando as pessoas que os ofendessem. Pois se os discípulos não as perdoassem, o Pai Celestial também não os perdoaria. Então, prova disso é a conversa que Jesus teve com Pedro. Pedro lhe pergunta a Deus quantas vezes se devem perdoar? 7? E Jesus responde 70 vezes 7. Então, quando Jesus ele disse isso para Pedro, ele não quis dizer que seria uma via de regra, que nós devemos perdoar as pessoas no máximo 490 vezes. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que, da mesma forma que o Pai está constantemente nos perdoando, nós também devemos constantemente perdoar. Porque o que Jesus queria é que nós fôssemos espelho, nós pudéssemos refletir a bondade que ele refletia do Pai, né? E pois bem, e aqui a gente vai continuando. Somos todos pecadores, é o primeiro tópico. Quando aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, reconhecemos que andávamos separados de Deus por conta do pecado. Não éramos dignos de tanto amor e de tão maravilhosa graça. Mas Deus manifestou seu grande amor para conosco, enviando seu Filho amado a este mundo a fim de ser crucificado em nosso lugar. Como vai falar, ele pagou pelos nossos pecados. E assim estaríamos em completa comunhão com Deus. Tudo isso não é resultado do nosso próprio mérito, e sim da vontade de Deus em nos resgatar por intermédio do sacrifício de Cristo por nós. Por isso, ao compreendermos o significado da misericórdia de Deus para conosco, devemos colocá-la em prática com relação ao nosso próximo, certo? Então, Deus, por amor a nós, Ele criou uma forma, que no caso foi Jesus, para que Ele pudesse nos perdoar, que nós pudéssemos ter contato com Ele. E da mesma forma, nós devemos ter sempre que estar perdoando as pessoas, estar compreendendo as pessoas, certo? Para que possamos ser espelhos, para que a graça que o Senhor tem a nos oferecer, ela possa abundar em nós, certo? E vamos lá, vamos continuar. Quando somos ofendidos, machucados pelas pessoas que não gostam de nós, somos tomados pela tristeza, mas nada pior do que as ofensas dirigidas pelas pessoas que mais amamos ou confiamos. Então, aquele sentimento que fica dentro de nós, ele pode ser muitas vezes motivado pela decepção, tristeza. Não é só esse sentimento de ódio, de ira que a gente tem. Não vou perdoar tal pessoa porque eu estou muito bravo com ela. Não é só isso. Também tem vários outros fatores, como por exemplo a tristeza que o autor vai citar aqui. Às vezes a gente não consegue perdoar alguma coisa ou alguém por conta que esse alguém ou esse algo nos deixou muito tristes, certo? Vamos continuar aqui. Somos falhos pecadores e não merecíamos tamanha graça. Por melhores que possamos ser ou mesmo fazer, nada será suficiente para nos tornar dignos de receber alguma coisa das mãos de Deus. Como a palavra diz, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Que se encontra em Romanos 3, do 10 ao 12. Assim o coração de Deus encontra-se entristecido, pois muitos rejeitam seu amor. Portanto, o perdão é um remédio para muitas enfermidades, e por isso o Senhor Jesus ensinou com tanta veemência que devemos perdoar as pessoas. Então, como a gente pode ver aqui, o porquê de Deus não conseguir nos perdoar sem ter, no caso, o sacrifício de Jesus, é por conta justamente de uma tristeza que ele sente ao perceber que nós, como seres humanos, estamos sempre tendenciados ao mal e não a Deus que é bom, certo? Mas, quando Jesus se sacrificou na cruz por nós, esse cenário muda. E aí Deus ele pode começar a perdoar a gente. Por quê? Porque ao se entristecer, ele lembra que Jesus morreu por nós. E aí ele tem a possibilidade de nos perdoar. E aí a gente tem a possibilidade de ter o contato com Deus, certo? E aí onde toda a graça maravilhosa de Deus, ela se dá. Pois bem, aí a gente vai para o segundo tópico aqui. Seja sincero com você mesmo. A maior dificuldade das pessoas em perdoar é o fato de não admitirem a mágoa ou o rancor guardado no coração em relação ao outro. Justamente esse sentimento que fica dentro da gente, às vezes é difícil nós mesmos reconhecer que temos algo assim dentro de nós, certo?
A palavra de Deus nos ensina que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Precisamos abrir o coração para Deus e confessarmos tudo o que estamos sentindo e que não é do seu agrado. Então, o primeiro passo para que o perdão ele se dê dentro de nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos abrir, reconhecer aquilo que nós temos dentro de nós, reconhecer quem nós somos. E para quem nós devemos fazer isso? Primeiramente a Deus, porque é Ele quem vai trabalhar dentro da gente, é o Espírito Santo que vai estar amolecendo o nosso coração, que depois que nós o abrimos para Ele, né, é Ele que vai estar fazendo todo esse ministério. Há pessoas que sentem dificuldade em admitir suas culpas e fraquezas, mesmo diante de Deus. É necessário que essa barreira seja quebrada e que tenhamos a humildade de reconhecer nossos pecados para o Senhor. Não precisamos ter medo, pois Ele já conhece o nosso interior e não lançará os erros em nosso rosto. Então, aqui tem uma coisa muito importante. A gente pensa que, muitas das vezes, a gente até comete esse tipo de erro, né? Ah, eu perdoei você. Mas lembra quando você fez tal coisa? Quando a gente perdoa, acaba. Perdoar é perdoar. Se você vê que alguém está relembrando algo que já foi perdoado, na verdade essa pessoa nunca teve o perdão dentro de si de verdade, certo? Então, como o próprio Deus ele faz, Deus ele nunca joga, na forma que o autor usou aqui, ele nunca joga na cara de ninguém que nós pecamos, mesmo que ele saiba disso, mesmo que nós também saibamos disso. A partir do momento que Deus perdoa, é como a Bíblia diz, ele joga no mar de esquecimento. Foi perdoado, acabou, e acaba ali. E esse é um dos maiores problemas, né, que nós continuamos enfrentando. Mas como eu disse, essa lição é para que a gente tenha esse aprendizado mesmo, para que a gente possa estar aprendendo a como se deve perdoar, o que fazer depois que se perdoa. E vamos lá, vamos continuar. Guardar mágoas e ressentimento é pecado. Deus não quer que os ressentimentos fracionos dominem o nosso coração. Se confessarmos ao Senhor tudo aquilo que nos aflige, podemos ter a certeza que Ele libertará o nosso coração do cativeiro emocional e nos ajudará a perdoar aqueles que nos fizeram o mal. Não deixe que as aflições passageiras desse mundo o impeçam de vivenciar a comunhão com Deus. Então, aqui para a gente entender, como eu disse antes, o perdão é uma forma de que a gente adquira a paz que o Espírito Santo tem para nos dar. Se esse sentimento está preso, enraizado dentro da gente, o Espírito Santo ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem poder? Não. Porque a gente não permite. Tem alguns que costumam dizer que o Espírito Santo ele é educado. Ele bate na porta e espera que a gente abra. Então, se a gente não abrir o nosso coração, o Espírito Santo ele não entra. Ele não faz a obra que ele tem para fazer na nossa vida. Então, muitas das vezes, algumas pessoas passam por provas simplesmente por não liberar um perdão. A gente escuta isso várias e várias vezes na igreja, já escutou isso várias vezes na nossa vida, né? E é uma coisa simples. Quando você entende o conceito de perdão, que não é você estar se humilhando, que você não está errado por pedir perdão, mesmo não tendo feito algo de errado, né? Que às vezes tem aquilo, né? E por aí vem, né? Vamos lá, continuando. Não há limite para perdoar. Vamos lá. Esse é o terceiro tópico. A fim de ensinar os seus discípulos acerca do perdão, Jesus lhes contou a história do mau empregado. Havia um patrão que resolveu acertar as contas com seus empregados. Logo de início veio um que devia milhões de moedas ao patrão, mas o empregado não tinha como pagar. Então o patrão ordenou aos familiares daquele empregado que fossem vendidos como escravos e tudo quanto possuíam. Mas o empregado implorou ao seu patrão, pedindo que ele tivesse paciência e toda aquela dívida seria paga. Como resposta, o patrão teve compaixão daquele servo e perdoou toda a dívida, pois sabia que não tinha condições de pagar aquela dívida. Então o empregado foi embora, aliviado pelo perdão da dívida que recebeu. Seguindo seu caminho, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia bem menos, apenas 100 moedas de prata. Só para vocês entenderem, trazendo para os dias de hoje, esse empregado devia milhões ao seu patrão, e esse seu conservo devia, digamos, 1.000, 2.000,
Uma quantia realmente insignificativa perto da dívida que ele tinha, né? Mas vamos continuar. Bem menos, né? Apenas 100 moedas de prata. Ele pegou seu companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, cobrando-lhe a dívida. Então seu companheiro se ajoelhou e se humilhou aos seus pés, pedindo que tivesse paciência, pois a dívida seria paga. A mesma coisa que ele fez. Mas ele não teve compaixão do seu companheiro, antes o lançou na prisão até que pagasse a dívida. O caso chegou até o conhecimento do patrão, que ficou indignado com a atitude do mal empregado e o mandou para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida que já havia sido perdoada pelo patrão. A história de Jesus resume uma importante lição. Para sermos perdoados por Deus, não podemos deixar de perdoar o próximo que nos causou mal. Então aqui a gente já começa a entender o perdão de uma forma prática. Como se deve perdoar, né? E o porquê de perdoar. Então a gente está constantemente sendo perdoados por Deus, né? Então o que nos impede de perdoar constantemente da mesma forma que Deus faz conosco? Esse é um dos problemas que muitos cristãos hoje em dia, até inclusive, não entendem. Fica naquela coisa: mas não fui eu que errei, então não preciso pedir perdão. Não faz parte minha. Não, primeiramente, o perdão ele é uma coisa mútua. Tanto ele tem que ser pedido, né? Alguém pede perdão de um lado, e do outro lado, alguém recebe esse perdão. Porque não adianta nada eu pedir perdão e outra pessoa não aceitar. Passando aqui para a parte prática, o funcionário ele pede perdão. E o patrão, o que ele faz? Ele aceita esse perdão e, em contrapartida, perdoa também, perdoando-lhe a dívida, como vai dizer aqui. Aí, essa mesma situação se repete com o funcionário que havia pedido perdão e havia sido perdoado. Aí o seu conservo pede perdão, só que ele não perdoa. Aí o que acontece? A mesma coisa se repete, só que no caminho inverso. Ele manda o conservo para a prisão, só que quando o patrão quando contam ao patrão o que acontece, o patrão faz a mesma coisa que ele e joga ele na prisão. Então tá aí a importância do que significa o perdão na nossa vida prática, né? Então, para a gente entender melhor, a gente perdoa porque já foi perdoado. Perdoados por quem, quando e onde? Deus, constantemente, por conta do nosso pecado. Certo? Então vamos aqui para o terceiro tópico. Perdoamos porque já fomos perdoados. Inclusive é o nome do tópico, né? Título. Sendo assim, cara adolescente, à medida que entendemos o completo perdão de Deus em nossa vida, devemos demonstrar a mesma atitude de perdão em relação aos outros. Talvez você ainda não tenha percebido a extensão do perdão que recebeu. Alguém pagou um alto preço para remover a sua culpa e foi Jesus quem fez isso. Ele sofreu para que você fosse perdoado e assim tivesse uma nova chance de estar diante do grande rei. Por isso, ele espera que você também faça o mesmo e perdoe seu semelhante por mais difícil que seja. Então, como eu havia dito no começo da aula, Jesus ele espera que sejamos espelho, da mesma forma que ele é espelho do Pai. E que a bondade que ele reflete do Pai, nós também possamos refletir com o nosso próximo. Certo? Vamos lá. A amargura, o ressentimento e a antipatia contra o próximo são incompatíveis com a verdadeira vida cristã e devem ser banidas da vida do crente. Até porque, gente, nós cremos em um Deus de amor, um Deus compassivo que perdoa a todos, né? Que tem a misericórdia infinita. Então não faz sentido eu crer em um Deus que perdoa e eu não perdoar. Não faz sentido isso, certo? Se Deus perdoa e nós cremos nesse Deus, nós também temos que perdoar. E vamos lá. Se agora você é uma nova criatura, um adolescente diferente, não há por que conservar tais sentimentos em seu coração. Ore para que Deus limpe-o, olhe para Jesus, o seu maior exemplo de perdão. Pois mesmo sendo injuriado, traído e maltratado pelas pessoas da sua época, pediu ao Pai que os perdoasse, pois aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo com o Filho de Deus. Deus reconheceu o teu coração e com certeza ajudará você a fazer o que está de acordo com a sua vontade. Se tivermos consciência da grandeza do perdão que recebemos, lembraremos que da mesma maneira que o mal empregado não tinha como pagar sua dívida, nós também não podemos pagar a nossa. Mas assim como Jesus pagou a dívida e perdoou as nossas iniquidades diante de Deus, também devemos perdoar aqueles que nos fizeram algum mal, e assim cumpriremos a lei do amor de Cristo. Certo?
Então, só aqui o recapitulando, né, para dar uma conclusão final. O perdão é uma das mais preciosas lições que podemos aprender. Os filhos de Deus perdoam porque entenderam que foram perdoados de uma dívida, dívida que não tinham como pagar. A lição que estudamos hoje nos ensinou que devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam, pois liberar o perdão é a condição instituída por Deus para que também sejamos perdoados e as nossas orações sejam atendidas. Por mais difícil que seja liberar o perdão para aqueles que fizeram algum mal, saiba que Deus está preparando muitas bênçãos para você. Por isso, seja sincero com o Senhor, apresente a Ele a sua dificuldade em liberar o perdão e Ele o ajudará a superar a sua dificuldade e fraquezas. Você já foi perdoado pelo sacrifício de Cristo sobre a cruz. Sendo assim, perdoe, porque você já foi perdoado. Então, para dar uma conclusão final aqui, a gente entende, né, que o perdão ele é uma liberação, ele está se abdicando desse sentimento que fica preso dentro de nós. Qual a sua importância? O perdão ele tem a sua importância porque é aquilo que nós precisamos para ter a paz de Cristo. Porque se nós já fomos perdoados, nós como cristãos, como espelho de Jesus que somos, devemos também perdoar, certo? E pois bem, que nós possamos cada dia mais estar perdoando, estar entendendo os nossos irmãos, porque afinal de contas somos todos uma família, não é? Irmãos em Cristo. E é isso. Peço perdão pela câmera ficar balançando, não sei se ficou balançando muito, né? E muito obrigado pela paciência, que Deus abençoe todos vocês, tá? Amém.